Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar sobre a performance do fundo Fator Ações no mês de setembro. O fundo Fator Ações fechou o mês com 0,86% negativo, sendo o setor de varejo o maior responsável por essa fraca performance. Mas antes de falar e entrar em mais detalhes, vamos falar um pouco sobre o mercado do mês de setembro e as nossas perspectivas. De modo geral, os mercados externos fecharam em negativo. Os principais temas externos ficaram com a abertura de juros dos Estados Unidos, que pode ser justificada pela aversão ao risco fiscal e eleitoral do país. Aqui no Brasil, também o aumento da percepção de risco voltada tanto para essa abertura lá fora da taxa de juros americanas, quanto ao nosso cenário fiscal aqui local. Seria importante vermos uma melhora ou uma sinalização de que as receitas pretendidas pelo governo em 2024 de fato aconteçam, para voltar a ancorar as expectativas futuras de juros. Enquanto isso não acontece, a gente continua com uma volatilidade alta e, como a gente viu no mês de setembro, a abertura de taxa nos juros brasileiros. Como eu mencionei, o fundo fechou com 0,86% de baixa, enquanto o índice Bovespa fechou com 0,71% de alta. O grande ativo que beneficiou o índice Bovespa foi Petrobras. O petróleo subiu 7% e, em linha com essa alta de petróleo, o Petrobras acabou performando muito bem, segurando um pouco o índice Bovespa aí, e puxando até o índice Bovespa para cima. Vamos falar um pouquinho agora sobre a atribuição de performance do fundo do Fator Ações. Como a gente já mencionou, o grande responsável, né, pela fraca performance foi o setor de varejo. Na verdade, o setor de varejo e o setor imobiliário, né? Dentro do setor imobiliário, a gente menciona a posição de Direcional, que caiu 5,2%, e a posição de Iguatemi, que caiu quase 2%. Dentro do setor de varejo, aqui a gente pode mencionar Soma, o grupo Soma, que caiu 11,2% no mês. Esses foram os maiores setores, as maiores empresas que acabaram penalizando aí para o nosso fundo. Outra empresa que a gente tem exposição dentro do setor de siderurgia é Gerdau. E essa caiu 6,6% também, contribuindo para a fraca performance do setor. Vamos lembrar que as empresas de varejo e do setor imobiliário, elas são muito linkadas com juros. Portanto, a abertura da taxa de juros que ocorreu no mês acabaram por penalizar essas empresas e a gente viu uma pressão de venda. No caso de Gerdau, especificamente, a gente acredita que a greve das montadoras nos Estados Unidos tem muito a ver com essa fraca performance. Agora, dentre as contribuições positivas, né, a gente teve empresas de açúcar e etanol, né, como Jalles Machado e São Martinho. Só para dar uma ideia, Jalles Machado subiu em torno de 2%, enquanto São Martinho subiu quase 9%. Então, elas foram muito ligadas a essa melhora aí também do setor de petróleo, né, do petróleo subindo. Outra empresa que acabou contribuindo positivamente para o fundo foi Vale, que subiu quase 4%. E aí a gente tem empresas dentro do consumo não discricionário, como a Açaí, que subiu quase 5%, uma empresa de serviço como o Zamp, que subiu um pouco mais de 10%, e CVC também dentro da linha de serviços, que também subiu 3,5%, em torno de 3,5%. Então, essa aqui foi a grande reação que a gente teve aí com alta de juros, alta de petróleo, alta de minério, como que contribuiu aí para o nosso fundo. Com isso, a gente entra na parte de exposição, o que a gente fez e como que está a carteira atualmente, né? Basicamente, a gente fez poucas mudanças no mês de setembro. Grande parte dessas mudanças que foram feitas foi para ajustar a carteira para um cenário com menos visibilidade. Portanto, o que a gente acabou fazendo foi aumentando um pouco de caixa em alguns momentos e tirando um pouco de empresas que a gente chama de beta, ou seja, empresas que têm mais volatilidade. De modo geral, aqui, só para dar em ordem de grandeza, uma das trocas
relevantes que foram feitas foi a gente zerou o Cielo, que é do setor de serviços não financeiros, né? E a gente trocou Jalles Machado, que acabou tendo uma boa performance, não ela inteira, mas uma parte da posição de Jalles Machado, e entrou em Cosan, então mantendo no mesmo setor, mas fazendo uma troca aí que a gente acha que é interessante. Com isso, o fundo fica com uma posição, de modo geral, de 15% em mineração e siderurgia, 15% em agro e logística. Vamos lembrar que agro e logística, a gente está falando aqui muito dessas empresas Jalles Machado, São Martinho e Cosan, que a gente está entrando, né? A gente tem uma posição de em torno de 12% de imobiliário e shoppings, né? Temos consumo não discricionário em torno de 11%, financeira não bancos, uma posição de 11%. Aqui uma nota, vale uma nota, a gente está colocando o Banco Pactual, que é uma exposição que a gente tem, a gente está colocando aqui como financeira não bancos, apesar dele ser um banco, a gente acaba colocando na nossa carteira aqui para efeito nosso entendimento como financeira não banco. E depois a gente tem em torno de 7% de consumo e serviços, mais 4% de infraestrutura, e hoje uma posição em torno de 11% de caixa, que é aquela posição para ficar um pouco mais defensiva, para a gente tirar um pouco de volatilidade da carteira. Por fim, a gente sempre mostra o retorno aí da carteira, que vocês já devem estar acostumados a olhar anualmente, né, de vários anos aí, mês a mês. Um ponto importante aí, sempre lembrando que é importante olhar a performance do fundo de longo prazo e não ficar tentando pegar todas as performances de curtíssimo prazo, que o mercado de renda variável, eu acho que tem que se atentar mais ao mercado de longo prazo. Por fim, para quem já nos acompanha, vocês devem saber que nós temos um viés positivo no mercado de renda variável. Para o mês de setembro é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo mês.